O tema da mensagem de hoje, amado, é pobreza, prosperidade ou mordomia. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 36 diz assim: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, queremos nos colocar nesta noite e ouvir a Tua voz, o que o Senhor tem a falar conosco a respeito daquilo que o mundo tanto busca, que é o dinheiro. Deus, nós sabemos que nós necessitamos dele, mas ele não pode ser a razão de todas as coisas. Maior é o amor que tens, maior é o poder que se revela em nós, maior é a tua misericórdia, Senhor, que nos estende a cada dia, e dentro das nossas limitações, quando nós assim a temos, o Senhor nos abençoa, em nome de Jesus. A Bíblia, amada, ela não prescreve um padrão de vida para todas as pessoas, dizendo, olha, tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas as Escrituras falam de pessoas piedosas, que foram representadas com seus estilos de vida. Nem assim o Senhor, colocou o seu povo de uma maneira estratégica na sociedade, dizendo que eles tinham que ser pobres ou tinham que ser ricos. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos viver daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E quando nós somos fiéis e obedientes, o pouco na sua mão, o Senhor fará você viver de excelência. Amém? Vamos avaliar então o nosso estilo de vida. Primeiro, aprenda a estar contente. Vire para o teu irmão que está aí do lado e diz assim: aprenda a viver contente. 1 Timóteo 6,8 diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Vamos ver todos juntos? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Preste atenção, amado, que nos tempos antigos não tinha essa evolução de hoje, onde as pessoas hoje têm a necessidade de estar envolvido com tudo que o mundo ou a mídia diz que tem que ser. Eu não tenho visto mais, mas um tempo atrás tinha uma propaganda que dizia assim: compra brócolis, compra brócolis. Aí o pessoal ia no mercado, enchia um carrinho de brócolis e saía todo mundo. Já viu essa propaganda? Aí daqui a pouco mudava: não, agora compre peixe, compre peixe. Todo mundo deixava o brócolis, saia correndo, enchia o carrinho de peixe, porque a mídia prega isso. A mídia prega que aquilo que é propaganda deles é a nossa necessidade, mas não é. Tem pessoas que vivem em alguns sertões da vida. Eu vi uma matéria recentemente de um homem e de uma mulher que tem quase 100 anos. A mulher tinha mais de 100 anos, vivia sozinha num lugar que não tinha energia elétrica. Ela buscava água no poço para comer. Ela colocava um sacolão lá para pegar algum pássaro, ou então pescava um peixe. Já estava viva há mais de 100 anos e forte, lúcida. Ela não precisa de uma TV de LCD Full HD com 3 entradas de HDMI, ou que tem acesso à internet. Ela não precisa do último iPhone 5 que tira foto panorâmica e que tem não sei quantos megapixels na sua câmera. Ela não precisa de um carro de última geração ou das roupas de grife em que a mídia diz que isso está na moda, mas ela precisa viver contente com o que tem. Amém? A nossa cultura, amado, reescreveu este versículo para dizer algo assim: se você tiver condições de comer as comidas mais finas, vestir as últimas vestes da moda, dirigir os automóveis mais luxuosos, viver com uma linda casa, então você será feliz. Se fosse assim, a gente não se deparava com tantas celebridades se separando, se destruindo, com tanto dinheiro, com tanta fama, estarem tão angustiados e tão tristes. Tem pessoas que dizem assim: pastor, mas eu preciso disso. Nós precisamos do amor de Deus e da confiança do Senhor, que nos dá gratuitamente.
A nossa sociedade, infelizmente, ela é orientada pelo consumo, sabe? E ela opera com as suas suposições, e por muitas vezes este consumo é melhor do que todas as coisas, e é baseada na sua posse, naquilo que você tem. A palavra contentamento, em que o texto diz aqui, ela é mencionada 7 vezes na Bíblia. Dentre as 6 vezes tem a ver com dinheiro. Paulo escreveu em Filipenses 4:11 a seguinte coisa: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, e de tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim, de abundância como de escassez. Pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas pegam o versículo 13 de Filipenses 4 e usam somente essa expressão: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso comprar, eu posso fazer, eu posso acontecer, porque a Bíblia diz que eu tudo posso. Se nós pegarmos o contexto aqui e olharmos desde o versículo 12, o versículo 11 e diante, Paulo fala que ele tudo pode, porque ele pode passar frio, ele pode passar necessidade, ele pode passar escassez, ele passou por fartura. E tem pessoas, amado, que não suportam em hipótese alguma, em alguma área da tua vida estar em baixa. Como, pastor? Se até um ano atrás, se até alguns anos atrás, como o Renan testemunhou aqui, e nós somos prova disso. Ele já jogou em vários clubes no Brasil. Mas nós sabemos que jogador de futebol, ele é bom até uma certa idade. E dependendo da idade, ele é obrigado a aposentar por livre e espontânea pressão. Não é verdade? O nosso irmão é jogador, joga tão bem quanto antes, mas chega uma certa idade que você ou vai ser técnico, ou vai dar aula numa escolinha, e claro, e algumas vezes muda o padrão de vida. Mas o importante é você estar contente com aquilo que Deus te dá. Porque quanto mais se tem, mais se quer, e quanto mais tem, mais gasta. Amém? Então, Filipenses, o apóstolo diz o seguinte: ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, passou por humilhação, ele era apóstolo do Senhor, tinha uma intimidade maior do que eu e você temos, mas ele teve que passar por isso. Talvez você está perguntando: pastor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa provação? Meu amado, sinceramente, se eu pudesse, eu arrancava isso fora, jogaria fora e dizia: em nome de Jesus, você não vai passar. Mas tem coisas que nem eu mesmo tenho controle da minha vida, porque tem coisas que Deus preparou para mim, e não é porque eu sou pastor que eu não tenho que passar. Tudo na nossa vida é para que seja o aprendizado. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Nós não nascemos, sabe, contente. Pelo contrário, nós aprendemos com o contentamento. E há 3 elementos no segredo do contentamento. Repita comigo: saber, cumprir e confiar. Saber é o que? É o que Deus requer de nós na administração do dinheiro e das posses. Você já deve ter visto alguém comentar ou alguma matéria de pessoas que ganharam a loteria, ficaram milionários e em pouco tempo voltaram à escassez que tinha antes. Não é verdade? Outros que começou a vender lanche, ou como o Silvio Santos começou a vender caneta no centro de São Paulo, e hoje é um homem bem conceituado. A Bíblia diz que nós temos que aprender a administrar o dinheiro. Hoje está sobrando, poupe, guarde enquanto sobra, porque haverá dias que chegará o dia das vacas magras. E se você não tiver uma reserva, se você não tiver, sabe, algo que você poupou, algo que você guardou, não que você está desejando que o dia mal venha, talvez ele nem venha, mas é importante que nós façamos isso. Tem pessoas que ganham 1.000, amado, e gastam 3.000. E diz: eu não sei onde está o dinheiro. Sabe, aquelas pessoas que passam na rua vendendo aquelas toalhas de mesa, vendendo aquelas redes. Conheci uma pessoa que comprou uma rede daquela, no dia que lavou virou 3.
Ela esticou tanto que quando foi colocar no varal, precisou 2 pessoas. Aí a pessoa disse: não, pastor, mas eu paguei baratinho. 50 vezes de 10 reais, o que é 10 reais? Passa uma eternidade pagando, preso. E a Bíblia diz, amado, que aquilo que você coloca a tua palavra, aquilo que você diz assim: olha, eu vou fazer, o que é ligado na terra é ligado no céu. Mesmo que você não assinou um carnê, mesmo que você não emitiu um cheque, mesmo que você não assinou uma nota promissória, se você disse que iria pagar, pague, porque se você não fizer, você cai em maldição. O que tem de crente com nome sujo, o que tem de crente devendo para todo mundo, sendo caloteiro, e a sua vida não anda, não prospera, porque Deus não está neste negócio. Existem situações que às vezes você não provocou e aconteceu, pode até acontecer, mas tem gente que tem prática de pedir o nome dos outros emprestado porque o dele não dá, porque não paga. Engraçado que aqueles que mais devem são os melhores cobradores. Amém? Cumprir esses requisitos fielmente. Se você cumprir fielmente o requisito de saber, de confiar, verdadeiramente Deus te colocará em lugar de honra. E confiar que Deus vai providenciar o que Ele acha melhor. A soma desses 3 itens é contentamento. Amém? Se eu aprendo a saber, e a cada dia aprender mais, a administrar e cumprir os requisitos que o Senhor deseja que eu faça, e confio plenamente no Senhor, eu vou viver uma vida de contentamento. Pastor, então eu não posso ter sonhos? Você pode ter vários sonhos. Você pode ter vontade, Deus vai agir, Deus vai abençoar. Mas nós precisamos ter vontades e princípios inteligentes. Amém? O contentamento bíblico, amado, é a base interior que aceita aquilo que Deus escolheu para a sua presente vocação. Amém? É estar na vida e no estado financeiro. Hebreus 13:5 enfatiza isso. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Segundo, não determine seu estilo de vida ao comparar-se aos outros. Eu já vi casamento acabar porque a mulher brigando com o marido diz: mas a vizinha trocou o carro este ano e eu quero trocar também, porque eu não vou ficar por baixo. Como que eu vou na Santa Ceia com esse vestido que eu fui a ceia passada? A minha amiga vai sentar do meu lado e vai ver que é o mesmo vestido. E daí? Tem gente que se apega a esse tipo de coisinhas. Quando se tem abundância, muito bem, mas quando não se tem, viva com aquilo que você tem, contente, para que você não amaldiçoe aquilo que o Senhor tem te dado. Alguns usam, amado, a comparação para justificar os gastos que fazem, sabe? Muitos, mesmo não tendo condição financeira, têm sofrido com dívidas, porque tentam acompanhar os vizinhos. Amém? Tentam acompanhar os outros. Você sabe quanto você ganha. Você sabe o que pode gastar. A pessoa que está com você, de repente, ela gastou uma quantidade a mais, porque talvez naquele mês ela fez alguma reserva. Amém? Não tente comparar e não tente disputar, porque você não vai usufruir. Você simplesmente está numa competição, e nessa competição sempre tem um que ganha e um que perde. E normalmente o que está competindo, comparando, tem a tendência de perder. Terceiro, faça um esforço de viver de maneira mais simples. Todas as posses, amado, requerem tempo e frequentemente dinheiro para mantê-las. Ninguém tem posse da noite para o dia, exceto quando o pai é milionário, que ele morre e deixa a herança para o filho. Mas antes de deixar a herança para o filho em toda a sua vida já usufruiu, então não foi da noite para o dia. Ninguém consegue o império da noite para o dia. Ninguém consegue nada da noite para o dia. Eu me recordo uma vez, o pastor Luiz Carlos Aida, isso há alguns anos atrás, ele chegou na igreja com um Alfa Romeo e ele era superintendente da região.
E era uma reunião de pastores. E tinha um pastor novo, né, na época da quadrangular, que estava começando o seu ministério, não tinha um ano de ministério. E quando o reverendo encostou no seu carro, ele diz: tá bom o negócio aqui, né? Pastor de Alfa Romeo. E o pastor escutou isso. No final, o pastor abraçou ele e disse assim: amado, trabalhe muito e seja obediente, porque o Senhor te dará um carro melhor do que o meu. Porque você tem o seu primeiro ano de ministério. Eu já estou há 30 anos. Isso é resposta de trabalho. Ninguém consegue nada da noite para o dia. Amém? E quanto mais se tem, amado, quanto mais posse de mais se exige. Amém? A vida simples e tranquila, por muitas vezes, ela é o melhor ambiente para sermos capazes de investir tempo suficiente para nutrir o nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais se tem, mais exige administração, exige investimento e exige alguns cuidados que, sabe, a gente precisa ter. Segundo Timóteo 2,3 diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, se você é soldado de Cristo, Ele te chamou, Ele te arregimentou para que você vá para a batalha. As honras, quem vai te dar é o Senhor. Tem gente que não quer fazer nada e ainda quer ter a mesma honra daquele que trabalhou, que estudou, que lutou. Oh, amado, enquanto talvez você estava no mundo, nas baladas da vida, aquele amigo, aquele primo, aquele parente, estava a noite inteira nos cadernos estudando, e hoje ele se formou, hoje ele tem um bom trabalho, ele ganha bem, mas ele batalhou para isso. É muito fácil olhar, mas o difícil é compreender que nada cai do céu. Amém? A não ser raio e tempestade. Quarto, o sucesso financeiro só com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar de um homem chamado Salomão. Este homem ele foi o autor do livro de Eclesiastes. Preste atenção. Ele tinha uma renda anual de 70 milhões. Uma renda anual de 70 milhões. Ele vivia em um palácio que levou 13 anos para ser construído, e ele possuía 40 mil estrebarias. Ele sentava-se no trono de marfim, coberto de ouro, ele bebia em cálice de ouro, e o seu cardápio diário se incluía, sabe, da sua família, incluía 100 ovelhas e 30 bois, além dos antílopes e das aves cevadas. 70 milhões ano é 200 mil reais dia. Agora você fala: nossa, que bênção! 200 mil reais dia. Só que Salomão era rei, tinha que administrar esse custo, que não era barato, e tinha que ter, porque com ele, só de cavalo, ele tinha mais de 40 mil, fora os seus soldados, os seus animais, todo o custo do palácio. E quem paga isso? Às vezes você olha para um lugar e fala: nossa, gostaria de morar numa mansão como essa, ter um quarto, uma banheira de hidromassagem dentro do meu quarto. Tudo isso tem um custo, não é verdade? E talvez com a profissão que você tem, com o que você sabe, por mais que você trabalhasse dia e noite, você não conseguiria manter este padrão. Então nós precisamos ser inteligentes e dizer: Senhor, me ensina a glorificar o Teu nome por aquilo que o Senhor me dá, porque Deus pode te dar muito e chegar a lugares melhores do que esse, mas dentro da sua humildade e dentro daquilo que você merece. Amém? Obviamente, amado, Salomão estava em uma posição de avaliar talvez o acúmulo de dinheiro, de posse. Será que isso trazia uma satisfação verdadeira? Ele concluía em Eclesiastes 12:8, diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nada neste mundo
Nem mesmo o sucesso pode substituir o valor do nosso relacionamento com Deus. E se você ler a história de Salomão, lá na frente ele caiu na vaidade e se prostrou diante de outros deuses devido ao seu envolvimento com as suas mulheres. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Pergunte-se a si mesmo: você está sacrificando o seu relacionamento íntimo com o Senhor em busca de riquezas? Tem pessoas que trabalham tanto no seu trabalho, arrumou um curso para fazer, algum a fazer, e aí diz assim: sabe o que é, pastor? Eu não posso vir à igreja, só posso vir agora de Santa Ceia, porque glória a Deus, Deus arrumou um trabalho para mim, que olha, é uma bênção, estou ganhando muito bem, mas te afastou da presença daquele que te abençoou. O que vale mais? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É melhor não ter nada e estar com Cristo do que ter tudo e perder a salvação. Se algo me tira da presença de Deus ou do meu compromisso com Deus, não é de Deus. Tem pessoas que se preocupam tanto em estudar, e devemos estudar, se preocupa tanto em fazer uma faculdade, daqui a pouco não é quero fazer outra, e depois vai trabalhar em peão, porque Deus não honra o tempo que investiu. Ao invés de estar aos pés do Senhor, ou pelo menos saber usar, não está sabendo usar. É importante que você estude sim, meu amado, vai estudar, vai se preparar para ser alguém na vida, mas não sacrifique o seu relacionamento com Deus, porque não vale a pena. Amém? Marcos 8,36 diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ter um bom emprego e perder a sua alma? Eu me recordo que há uns 5, 6 anos atrás eu batizei um jovem que estava desempregado. Ele falou: pastor, eu preciso. Veio para a igreja, fez uma campanha, se eu não me engano, não sei que campanha que era, eu acho que era a campanha Diante do Trono. E ele aceitou Jesus, estava naquele primeiro amor, naquela empolgação, e ele arrumou um emprego no Extra, de caixa. E ele veio todo empolgado dizer para mim: olha, pastor, é à noite, mas eles me prometeram que vai ser 3 meses só, depois eles vão passar pela manhã. Eu disse: irmão, isso é uma cilada do diabo. Ele disse: não é não, eu vou me batizar. Realmente ele se batizou, o último dia que eu vi foi no batismo. 2 anos depois eu encontrei, nós já estávamos, se eu não me engano, aqui no prédio, e ele passou aqui na frente, fumando, todo diferente, já estava com a vida totalmente perdida. Me deu um abraço e disse: bem que o Senhor disse, hoje eu não estou mais no Extra, não estou na igreja, não tenho força para voltar, sei que eu preciso, mas eu me envolvi nas drogas de uma tal maneira que eu não consigo sair. Nós temos que avaliar se aquilo que eu acho que é bênção me tirar da presença de Deus, não pode ser bênção. Amém? Não pode ser bênção. 5. Não vos conformeis com este mundo. A palavra diz lá no texto de Romanos, e Romanos 12 começa assim, com este mandamento: não se conforme com as coisas deste mundo. Sabe, nós não podemos nos conformar com que o mundo tenta nos empurrar de goela abaixo. O mundo diz assim: olha, antigamente você tinha que fazer o primário, depois diz agora até a 8ª série, agora até o 3º colegial, agora se você não tiver faculdade, agora você tem que fazer doutorado, agora você tem que a cada dia se aperfeiçoar mais. E se você olhar, eu estava ministrando isso hoje de manhã, os pais já não têm mais tempo para os filhos, meus filhos para os pais, porque estuda, trabalha e não tem nada. Tem gente que trabalha e com que trabalha só dá para comer e pagar as suas contas e nada mais. Para, meu Deus, onde vai o meu dinheiro? Na correria, meu irmão. Porque nós sempre estamos olhando para frente. Saiu um aparelho novo, saiu uma bolsa nova da Vitor Hugo que custa 3, 4, 5 mil reais. Eu preciso de uma bolsa dessa. Eu preciso, pelo amor de Deus, tomar vergonha na cara. Se você tem condição, muito bem. Se não tem, não vá sacrificar simplesmente por status.
Amém, meu irmão? Depois fica rolando de um lado para o outro, todo endividado, não sabe como pagar, mas está lá a sua bolsa que custa 4.000 reais. A mulher que incomoda o marido e diz: eu preciso de uma sandália nova. Ela tem 40 pares de sapato. Engraçado que ela só tem um par de pé. E ela precisa. Amém? Nós vivemos uma das afluentes culturas que o mundo já conheceu. Somos constantemente bombardeados por propagandas caras e manipuladoras. O propósito da propaganda é incitá-los a gastar dinheiro. E a propaganda geralmente enfatiza a importância da imagem em detrimento da função. Por exemplo, o anúncio de carro raramente focaliza o carro como transporte confiável. Ele diz: ele é bonito, ele tem um novo design, a sua roda agora é de 17, ele tem ar-condicionado com airbag, com ABS, com isso e mais aquilo. E aí você fala: uau, eu preciso desse carro. Somente os homens, né? Eu preciso desse carro, eu tenho que vender o meu, eu vou pagar em 80 vezes, quase o tempo de um apartamento, sabe? Eu vou pagar, eu quero, porque quando os meus amigos me veem com esse carrão, da hora! Você tirou ele da agência, ele já perde de 10 a 15 mil reais. Vaidade, pura verdade. É uma imagem projetada. Eu falo de carro porque eu conheço e gosto bastante de carro, como se todo brasileiro, né? Eu estava comparando essa semana o novo HB20 da Hyundai, carrinho novo que está saindo e que na televisão era muito bonito, com o novo da Toyota. O HB20 da Hyundai, ele mostra os detalhes lanterna, tá? O meu da Toyota é só eu vi, o bichinho é feio, não tem nada, mas ele tem um nome. Eu lembro antigamente, amados, hoje graças a Deus não passa mais essa propaganda. E o homem que fazia a propaganda desta qual eu vou dizer, morreu de câncer. Quem lembra das propagandas do Marlboro? Era um rapaz bonito, de chapéu, com o seu cavalo alado, né? Alado não, porque alado é rosa. Com o seu cavalo, sei lá como chama aquilo, de um porte muito bonito, nas montanhas, e tinha toda aquela figura, e ele abria um maço de cigarro e fumava. Hoje ainda passa na televisão, sabe, muito vagamente, que o cigarro faz mal para a saúde, que gera câncer, que traz impotência, enfim, uma série de coisas. Mas antigamente não era assim. E eu me lembro quando adolescente, o foco dos adolescentes, até 14, 15 anos, para ir para a escola, e o seu sonho de consumo era comprar um maço de cigarro. Porque os amigos fumavam. Graças a Deus que a juventude hoje tem uma mente aberta para isso e já não se envolve tanto. Mas quem é, né? Uma idade como a minha, novinho de 40 anos atrás, era esse foco que tinha. Por quê? Porque a mídia, a propaganda diz isso. Sabe, meu irmão, nós temos que refletir no que a televisão, no que a mídia, no que o mundo tem colocado como prontuário. A imagem, ela é comunicada a você que é algo satisfatório e que você pode ter. E você está disposto a comprar. Eu acho engraçado, eu acho comum que o governo brasileiro investe tanto nessas grandes multinacionais de carros, abaixando o IPI, e era até recentemente, não lembro que mês que era, se era julho, se era agosto, queria acabar, já prorrogou, sabe? E qualquer pessoa hoje ganhando, seja lá quanto for, pede um nome emprestado para alguém e compra um carro, amado, muito caro. Mas o governo não dá essa mesma chance para ele comprar a casa própria. Porque é tanta burocracia, é tanto papel, é tanta dificuldade, o cara vai ficar a vida inteira pagando aluguel porque ele acha que ele nunca vai poder ter. Propaganda. Aí como hoje
os brasileiros saíram da classe D e passaram para a classe C? Números, porque na prática continuou do mesmo jeito. Eles passaram a comprar algumas coisas que não compravam. E uma das metas que eles usam é carro. Só que esse carro, ele já não tem mais o mesmo valor quando ele sai da loja. Para quem vem de fora, olha para o Brasil, em plena 23 de maio, e diz: nossa, esse país realmente está prosperando, porque olha esse povo, não se vê carro velho, é tudo carro novo. Eu estive em Fortaleza essa semana, e quem tem a visão que no Ceará o povo é pobre está enganado. Pelo menos em visão de carro, só tinha de Hilux para cima. Sabe? É fantástico o negócio, além de a cidade ser maravilhosa. Uns hotéis tremendos, arranha-céus, céu enormes. Mas pessoas, não sei, não conheço se é status ou não, mas o brasileiro vive muito de status. Antigamente era impossível ir para a Disney. Hoje, com qualquer R$1.300 você vai para a Disney. Em baixa temporada, é claro. Mas vai. Antigamente, para se conseguir um passaporte americano, um visto americano, era difícil, hoje não. Segundo o que dizem, é que de 100 que pedem, 85 a 89 é aprovado. Mas são pessoas que na maioria delas vivem de status. E é isso que o diabo quer implantar na igreja: status. Crente que acham que estão caminhando e estão vivendo de aparência. Lá na frente ele vai se deparar com um problema, porque é matemático. Sabe, meu irmão? Deus quer que você viva de maneira simples, e na tua simplicidade Ele vai te colocar em lugar de honra. Amém? Olha o que diz isso aqui: as pessoas compram coisas das quais não necessitam, com dinheiro que não têm, para impressionar aqueles de quem nem mesmo elas gostam. Vamos ler isso? As pessoas compram coisas das quais não necessitam, com dinheiro que não têm, para impressionar aqueles de quem nem mesmo elas gostam. Amém? Às vezes vai impressionar o inimigo, o rival. Muitas vezes a família diz: eu vou mostrar para minha cunhada que eu estou podendo. Está podendo ficar com nome sujo, está podendo ser envergonhada, está podendo passar dificuldade. E aí depois tem que entregar aquilo que disse que podia, por não conseguir pagar. Pastor, por que o pastor está trazendo essa mensagem? Para que a gente entenda, meu irmão, o que acontece no Brasil todo ano. Nós estamos chegando ao final do ano. No final do ano entra um espírito natalino no coração de todo mundo, e que as pessoas fazem festa, querem viajar, compram presente para todo mundo, pagam no cartão de crédito em 10 vezes, e já entra o ano devendo, 10 vezes devendo. E depois diz: nossa, esse ano eu achei que ia ser melhor do que o outro, mas ele está sendo pior. Claro, porque você cometeu o erro agora dobrado. Antes você fazia em 5, agora liberaram 10, já está comprando 10. Tenha pé no chão. Por que o povo judeu é um dos povos mais prósperos que tem? Porque eles aprenderam que tudo que vem à mão, a primeira coisa que eles tiram é o do Senhor. Eles sabem viver poupando. E o povo judeu e o povo árabe foi o povo que criou o que nós conhecemos de poupar ou de poupança. O povo judeu pega o seu dinheiro, 3% eles entregam de primícia, 10% eles entregam de dízimo, separa a oferta sacerdotal, e eles tiram pelo menos 30% para poupar. Você tem feito isso? Pastor, mas se eu tirar 30%, mais 10% é 40%, mais 3%, 43%. Vamos dizer que eu tire 50% do meu salário. Não dá. Porque eu ganho 1.000, gasto 2, eu vou viver com 500.
Se você aprender a viver de maneira simples, Deus vai te honrar com pouco, Ele vai te colocar muito. E tudo aquilo que você poupar, mesmo que você não venha ter a necessidade amanhã, Deus te honrará. E a Bíblia diz que você vai ter para emprestar e nunca pedirá emprestado. Amém? Sem dizer aquelas pessoas que arrumou emprego hoje, não tem nem 3 meses, já faz um financiamento de não sei quanto tempo, achando que vai conseguir pagar. Deus abençoe que sim, mas se acontecer algum imprevisto no meio, chegou o tempo da humilhação e da vara amada. Não vá pelo que a mídia diz que tem que ser. Tem algumas jovens que deixam os pais loucos, porque a roupa agora do verão é outra, não é mais aquela do ano passado. Não, eu tenho que fazer chapinha, tenho que pagar uma escova definitiva, eu tenho que fazer tal coisa, porque todas as minhas amigas têm cabelo liso, e o meu é meio duro. Amém, amado? Estou dizendo as mínimas coisas. Mas se você for para o céu, ou de chapinha, ou de cabelo crespo, o Senhor vai te amar do mesmo jeito, porque Ele te fez assim. Tem gente que tem, graças a Deus aqui na igreja não temos esse problema, mas eu conheço pastores amigos meus, que teve pessoas que perdeu a vida, quase perdeu a vida, se não fosse pela intervenção da igreja, porque acharam que tinha que colocar silicone. Pastor, você é contra? Não. Existe casos e casos. Se aquilo vai levantar, sabe, a autoestima da pessoa, que faça. Mas não faça loucura. Não faça loucura. E essa pessoa quase perdeu a vida, teve uma rejeição, sei lá se estourou o negócio, não sei se a qualidade era boa, eu sei que teve uma rejeição terrível, houve uma inflamação, e a igreja teve que orar. E aí imagina, depois que essa pessoa chega na igreja, sempre tem uns engraçadinhos que colocam apelido, né? Não é feio, irmãos. Eu sei que todo mundo tem os teus sonhos, mas os teus sonhos não podem atrapalhar a sua razão. Deus, Ele quer te abençoar dentro das suas limitações, e Ele vai te honrar e colocar em lugares altos. Amém? Lembre-se, amado, de buscar a orientação do Senhor e o conselho de uma pessoa que leva Deus a sério. Quando nós somos confrontados com a decisão de gastar, muitos cristãos, amado, abraçam um de 2 extremos sobre finanças. Ou é mesquinho demais, mão de vaca demais, ou gasta demais. São os 2 extremos. Nós nem podemos ser muito um, nem muito outro. Temos que ser dosados. Sabe? Tem um lado do quadro que nos ensina que a piedade pode ocorrer somente em um ambiente de pobreza. Não é verdade. Tem gente que é piedoso, misericordioso e está em um ambiente mais nobre. Mas são pessoas que estão em obediência. Repita comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? O Velho Testamento diz que o Senhor, Ele estendeu a recompensa de abundância para os obedientes. Pastor, eu posso sonhar em ter muito dinheiro? Pode, isso é um direito seu. E qual o remédio para isso? Qual a fórmula para isso? A Bíblia ensina que o princípio disso é obedecer. Amém? Enquanto, amado, que a ameaça de pobreza é uma das consequências da desobediência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, olha o que o Senhor diz: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje eu te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverá e te multiplicará. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuires. Preste atenção. A obediência é o princípio de bênção. Um funcionário, quando ele é obediente, quando ele é submisso dentro da tua empresa, talvez ele seja o último a sair dentre todos aqueles que estão lá. A empresa precisa fechar ou coisa parecida, mas pela sua obediência, pela tua fidelidade, ele é visto de maneira diferente. Deus, quando Ele olha para a terra, Ele quer abençoar. Há dias que o Senhor olha para a terra e diz: eu vou abençoar o meu povo. Ele olha para aqueles que são obedientes. Sabe, irmão,
Não adianta ser desobediente, não adianta ser rebelde, porque os desobedientes e os rebeldes estão passando por dificuldades. Trabalha, o seu dinheiro é como entra na sua mão, passa o decorrer do dedo e vai embora. Cada dia acontece uma coisa, porque é desobediente à palavra de Deus, é desobediente ao princípio, é desobediente à ordem de Deus, é desobediente à ordem do pastor. E obedecer é melhor do que sacrificar. Salmo 35, 27 diz: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Isso prova que Deus quer que você seja próspero. Mas Deus não vai abençoar os rebeldes. Pode tirar seu cavalo e cachorro. Amém? Deus não tem como abençoar rebelde, porque Ele vai contra a sua palavra. Nós podemos orar por prosperidade quando o nosso relacionamento com o Senhor é saudável. Aí então nós teremos uma perspectiva adequada das posses. 3 João 1,2 diz assim: amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. João fala sobre isso. Eu faço voto que você seja próspero, mas a sua alma tem que ser obediente, porque senão não há prosperidade. Amém? A Bíblia não diz que uma pessoa que leva Deus a sério precisa viver na pobreza. Pelo contrário, as pessoas que levam Deus a sério podem ter recursos materiais, sim. E os grandes homens do passado, os mais prósperos, foram obedientes. E aqueles que não foram obedientes caíram na escassez e na espada. Pastor, como deve ser a minha procedência para com Deus? É simples. Passo a ser obediente em todos os aspectos, e Deus vai me honrar. Eu não preciso de ninguém que fica dizendo: olha, ele é obediente, vamos precisar aumentar o salário dele. Deus vai tocar no coração de cada um, vai mover a história, vai abençoar. Amém? É isso que nós precisamos fazer. A orientação para a prosperidade é encontrada em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você cumprir os requisitos do Senhor, a prosperidade se tornará parte da tua vida. Amém? Primeiro, lê comigo: preciso meditar nas Escrituras. Mais alto: preciso meditar nas Escrituras. Eu tenho ensinado aqui nas aulas de terça e de domingo uma coisa que o Renan disse e que nós ministramos aqui, que é sobre o livro dos sonhos. O que é o livro dos sonhos? O livro dos sonhos é um projeto que você possa ter, e esse projeto faz com que Deus te abençoe. Tudo aquilo que é sonho você precisa registrar, escrever, anotar, desenhar, fotografar. E nós relatamos a história de um homem de Deus, de um casal, que tinham a intenção de comprar um veículo. Tinha um veículo deles, um relator de veículo que era, e eles conversaram entre o casal, dizendo: olha, nós vamos comprar esse veículo, esse é o veículo dos nossos sonhos. E eles saíram do país deles, que era na Colômbia, e foram para os Estados Unidos, e ao chegar lá, eles foram comprar o veículo. O marido foi e a esposa ficou em casa. E eles tinham a foto deste veículo, que eles pegaram na internet, colaram no caderno dos sonhos. O caderno dos sonhos é aquele caderno que todo dia você entra na presença de Deus para agradecer ao Senhor, para ler uma palavra e para apresentar os teus sonhos. E nós podemos fazer isso, como Daniel fazia. E ele, amados, talvez essa parte combinada entre si, entre ele e a esposa, qual carro que era. Mas a esposa colocou o carro e a foto tinha a cor do carro que ela queria, que era o carro preto. E aí então ele rodou aquele dia inteiro. Quando chega em casa, ele disse para a esposa: olha, consegui comprar um carro, mas sei por alguma razão, rodei todas as agências e não consegui a cor prata que eu queria. Não sei, sumiu. Não tinha prata, todo lugar só achava preto. E ela deu um sorriso, foi dentro do quarto, pegou o livro dos sonhos, o caderno dos sonhos e mostrou:
aqui está a foto, o mesmo carro, só que eu estava orando para que fosse preto. Ele disse: se você tivesse me dito isso, você teria poupado o dia inteiro que eu andei. Deus, Ele obedece segundo a tua fé, segundo o teu pedido, exatamente da maneira que você expõe. Senhor, eu quero desta maneira, deste ano, desta cor, e Deus traz a onda. Só que nós precisamos, amado, sabe, meditar nas Escrituras. Nós precisamos ter um momento com Deus. Quantos crentes vêm para a igreja? Uns nem trazem Bíblia, outros, quando trazem, lê apenas na igreja. E nós precisamos ter um momento de comunhão com Deus. O correto é todo dia você ler pelo menos um versículo bíblico, um texto bíblico, analisar, para na sua vida 5, 10, 15 minutos para aquilo. O horário você escolhe, faça um momento de adoração, e eu tenho certeza que a sua vida com Deus será diferente. Você não vai precisar mais correr tanto. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Não é você que vai correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai correr atrás de você. Não é você mais, sabe, que vai precisar pedir nada para Deus, você só vai agradecer porque Deus vai te abençoar, porque Ele tem prazer nisso. Você precisa, amado, consistentemente meditar na Escritura, gravando-as em sua mente e coração. Segundo, faça o que está escrito nelas. É necessário que você faça o que está escrito na palavra de Deus. E uma vez que você tenha cumprido essas obrigações, você se coloca na posição de ser abençoado financeiramente. Preste atenção, é fundamental que você haja de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E você pode simplesmente pegar a palavra de Deus e dizer assim: Senhor, está escrito isso aqui e eu quero viver na minha vida. Malaquias 3,10 fala sobre o dízimo e sobre o devorador, que nós devemos entregar o dízimo na casa do tesouro, que é a casa do Senhor, e ser fiel, entregar com alegria. Está escrito que Deus repreenderia o devorador e Ele abriria as janelas do céu para a tua vida. Quando você passa uma situação difícil, você precisa dizer: Senhor, eu não aceito isso porque eu sou dizimista. Pastor, eu não estou jogando nada na cara de Deus. Primeiro, na cara de Deus você não vai conseguir jogar nada. Você vai cumprir aquilo que está escrito. Senhor, eu sou dizimista, eu sou gideão, eu sou primiciante, eu sou ofertante, eu sou servo, tenho os meus erros, mas eu não aceito essa situação. Você pode ter certeza que Deus vai reverter no quadro. Mas quando você faz esporadicamente, você não tem moral. É a mesma coisa uma pessoa que vai abrir um crediário. Se ele tem lá todo o percurso de outros lugares que comprou e não pagou direito, dificilmente ele consegue aprovação. Amém? Mas quando ele tem um histórico de bom pagador, pode ser um valor acima do que ele ganha. Ele tem um histórico. Sabe, meu irmão, é fundamental que você ande de acordo com tudo que está escrito, pois você pode estar contribuindo generosamente, mas agindo de maneira desonesta, você simplesmente não será abençoado da maneira que Deus quer que você seja. Por que Deus não abençoa aquelas pessoas que andam em rebeldia? Porque se Ele abençoar, Ele está assinando embaixo, dizendo: continua do jeito que você está, porque do jeito que você está eu me agrado. Se Ele faz o contrário, você vai parar e vai dizer: realmente eu não estou sendo abençoado, porque eu estou agindo de maneira incoerente. E aí te faz mudar, não é verdade? E Deus, amado, Ele te ama a ponto de fazer com que você seja realmente transformado. Se você pode ser honesto, mas não pode estar cumprindo com suas responsabilidades no trabalho, não adianta nada. Você pode ser até, sabe, um empregado fiel, mas afundado em dívida. Alguma coisa errada tem. Se você viver de maneira simples, Deus te colocará em lugar de honra. Deuteronômio 8,16 diz assim: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Toda a riqueza que você tem, toda a posse que você tem, foi Deus que te deu. Alguém diz: não, se eu não sair para trabalhar de manhã, não vou ter nada. Com certeza, essa é uma obrigação sua.
Mas se Deus não permitir, nem da cama você levanta. Então nós precisamos entender que tudo que temos e que somos é Deus que está no controle. Os filhos de Israel, amado, eles tinham que ser humilhados antes que pudessem administrar as riquezas. Eles passaram pelo vale da humilhação, sabe? O nosso Pai conhece a nós melhor do que nós mesmos. E por muitas vezes você está passando por um vale de peleja, de dificuldade, de humilhação, preste atenção. Aprenda com o que você está vivendo agora, porque Deus está te dando mais uma chance. Pastor, isso não é castigo? Não. Você está passando por um processo que dia a dia Deus te faz refletir. Mas isso vai acabar. Há uma luz no fim do túnel. E lá na frente, reconheça o que você passou e não deseje isso mais para a tua vida. Seja obediente. Tenha princípios de obediência. Tenha princípio de honra, porque quem honra será honrado. Amém, meu amor? Quem honra será honrado. Aplauda o Senhor.